Diga glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Vamos estudar um pouquinho a Bíblia ou não? Abra comigo lá no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia que fecha o conjunto de 5 textos. Daí vem o texto, porque na verdade Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós damos o nome de Pentateuco, que é um conjunto de 5 textos que foram escritos da lei de Moisés, a criação, o começo, o livro de recenseamento. E o Deuteronômio é um livro que é uma condensação dos 4 primeiros livros, né? E é um texto que fala muito conosco, que eu quero falar com você nessa noite, aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, capítulo 8 de Deuteronômio. E para quem não leu a Bíblia, eu sei que tem pouquinha gente que não leu, porque todo mundo aqui nessa semana já leu a Bíblia. Diga glória a Deus. Você é um crente que lê Bíblia, então fica tranquilo. Nós vamos ler pelo menos os 20 versículos do texto. Diz assim a Escritura Sagrada, Deuteronômio capítulo 8: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o pão, com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve, olha isso, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em quem não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vos perecereis, porquanto não querieis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Diga amém. É um texto compridinho, não tanto assim, mas é bom ler a palavra de Deus, para que você entenda um pouquinho
porque já diz o ditado, sem querer ser chato e enfadonho e bater na mesma tecla, mas você sabe que quem tira texto do contexto vive procurando pretexto, e o que mais se tem nesses tempos que nós estamos vivendo são pessoas querendo pregar a palavra baseado num texto da Bíblia só, mas quando falo um texto é um versículo, principalmente a tão famosa caixinha de promessa, que todo mundo se agarra nas promessas, mas engraçado que toda promessa ela vem com uma condicional, toda promessa ela vem com alguma coisa. Deus, ele me dá a promessa, mas eu preciso fazer alguma coisa para que essa promessa se cumpra, e por aí tem se pregado muito que não, você pode fazer o que você quiser que a promessa vai cumprir, anda do jeito que você quiser que vai cumprir, é a famosa graça e outras coisas mais. E o que eu quero falar nessa noite vem tudo a ver com o que eu estou falando. O tema chama Deserto, a Escola de Deus. Por que eu quero falar sobre esse tema nessa noite? Porque eu sei que muitas pessoas estão passando por verdadeiros desertos na sua vida. Precisamos entender, queridos, que o deserto é a grande escola de Deus. Essa é a grande realidade. Eu já disse aqui, em algumas mensagens passadas, que a própria Escritura vai dizer que não existe aprendizado na casa da festa. Não existe aprendizado numa casa onde tem a alegria, num certo sentido, aniversário, essa coisa toda. A casa onde você vai aprender muito é lá onde tem um velório, onde tem um morto, lá sim você tem o que aprender, diz a Escritura Sagrada. E o deserto, na verdade, é o lugar onde Deus treina, onde Deus capacita seus maiores e mais importantes líderes, pessoas que Ele mesmo escolheu para um determinado fim, para um determinado propósito, porque todos nós temos um propósito, todos nós somos um propósito. Diga forte, eu sou um propósito. O próximo livro que eu acertei com a editora, que vai sair agora, a gente só vai acertar a data aí, fala sobre propósito, chamado e liderança, porque eu sou professor do Instituto Teológico já há anos sobre liderança, e eu estou vindo agora numa outra linha, que fala sobre propósito, chamado e liderança. Tem um pouco a ver com os dois primeiros livros, mas eu entendo que somos um propósito de Deus, e todos, e até mesmo errando, muitas pessoas, até mesmo num pecado que foi feito, no qual uma pessoa foi concebida, Deus não errou. Deus não erra, Deus sabe todas as coisas e pode transformar a vida de uma pessoa num grande propósito para a terra. Só que para que isso aconteça, há necessidade de um treinamento. Soldado bom, pastor Alcione que o diga, o sargento não está aqui hoje, então eu ia perguntar direto para ele, mas vale para você que serviu o exército, pastor Alcione, né, para alguns outros, que soldado bom se forja na batalha, no campo da batalha. É sabido que os soldados, eles vão para a mata para fazer curso não, mas vão fazer lá treinamentos, ficam lá uma semana sem comer, e vivendo aquele estresse todo. É lá que se forja um bom soldado, é lá que se faz um bom soldado, né? Agora, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que esta verdade, ela é evidenciada na vida dos principais personagens bíblicos. Tem muitos personagens bíblicos, e eu não sei quantos, mas certamente são centenas de personagens bíblicos. Mas os mais importantes e os que mais se destacam, poderíamos falar aqui do nosso Abraão, o patriarca, pai de todos os que têm fé. Poderia falar de Moisés, poderia falar de Josué, que foi o sucessor de Moisés, que foi um propósito de Deus para fazer o povo entrar na terra. Josué foi o conquistador, Moisés foi o libertador, ou seja, eu escrevo isso no livro, cada um dentro do seu propósito. Se Josué quisesse usar a mesma estratégia que Moisés usou para tirar o povo, não daria certo, porque Moisés foi chamado para libertar, não para conquistar. O conquistador era Josué.
cada um na sua, cada um no seu propósito, mas todos eles passaram por desertos na sua vida. Observa Elias, o profeta, tisbita. Elias passou a sua vida no deserto. Davi, o grande rei, passou a sua vida no deserto. João Batista, inclusive, a Escritura vai dizer no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Ou seja, o ministério de João Batista era no deserto, e o próprio Senhor Jesus passou pelo deserto. Antes de desenvolver o ministério, Deus coloca, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ouça, você pode ler lá na Bíblia, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para provar Jesus, para forjar o caráter de Jesus. 40 dias, 40 noites de jejum lá no deserto. Então, inclusive, se você observar na Bíblia, se você estudar um pouco teologia, você vai entender que às vezes Deus tira a gente do palácio e coloca no deserto. Obrigado, irmão. Que às vezes Deus tira a gente do palácio e vai colocar lá no deserto. Em contrapartida, e na maioria das vezes, Deus tira pessoas de um deserto para colocar dentro de um palácio. Observa, por exemplo, lá Salmo 113, você está com a sua Bíblia? Abra aí Salmo 113. Salmo 113, olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler só o versículo 7, 8 e 9. 113, 7, 8 e 9. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. É isso que Deus faz com aqueles que creem na sua palavra, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Olha o que o versículo 9, eu amo esse versículo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Olhe para mim, redobre sua atenção. Esse é o nosso Deus que pega uma pessoa do deserto e coloca no palácio, que pega uma pessoa numa situação delicada, difícil, e honra essa pessoa. E quer que eu diga, você boca de Deus aqui nessa noite, é isso que Deus vai fazer com muita gente aqui. Vai honrar. Diga glória a Deus. Moisés, se você olhar na Bíblia, você vai ver que Moisés sai do palácio. Vamos relembrar a história de Moisés, um menino gracioso, bonito. A Bíblia vai dizer que era um menino formoso. Lá no livro de Atos, se não me falha a memória, se referindo a Moisés, diz que ele era formoso. Era um propósito na vida de Joquebede, uma mulher. Ela esconde um propósito, ela esconde um sonho de Deus, paga um preço pelo sonho. Esse menino vai e vai morar no palácio, é adotado pela filha do faraó. Ele é criado, Deus já havia se adiantado, Deus já havia providenciado tudo para que Moisés pudesse ser bem sucedido. Porque eu tenho um ditado que eu copiei do meu pai, na verdade que não é meu, mas é dele, que onde Deus guia, Ele providencia. Se é de Deus, vai ter providência, irmão. Querido, deixa eu te falar, fica tranquilo que mesmo diante dos entraves, se esse negócio que você está projetando, se esse negócio que você está sonhando, se esse negócio que você está planejando aí, se é de Deus, meu irmão, Ele vai providenciar na tua vida situações para te favorecer. Então, olhe, Deus providenciou. Moisés foi criado na melhor educação, Moisés foi criado com os melhores professores, Moisés tinha habilidade, foi criado, ele fez artes marciais, ele fez parte do MMA, ele lutava essas lutas as melhores, comia da melhor comida, vivia no melhor palácio, melhor educação da época. Depois de 40 anos, Deus faz o quê? Tira Moisés e faz Moisés ir para onde? Deserto.
Ele vai para um deserto, fica 40 anos e a Escritura não menciona nada, quase nada de Moisés nesses 40 anos que ele fica com o seu sogro, cuidando de ovelhas e apacentando ovelhas do seu sogro, porque ele fugiu escondido, na verdade ele fugiu pelo crime que cometeu de matar um egípcio que estava castigando o hebreu, teve que fugir, deixar o palácio, vai para o deserto mais 40 anos, fica no deserto, fica na casa do sogro, até que ele decide levar as ovelhas para o pé do monte, e lá no pé do monte, enquanto as ovelhas pastam, enquanto as ovelhas estão lá, ele sobe no monte, lá no monte, e isso para nós na tipologia bíblica é uma lição muito grande. Por quê? Porque quem quer falar com Deus tem que subir, irmão. Quem quer falar com Deus tem que estar afim de alguma coisa. Você sabe o que é bacana participar de um culto como esse? É porque todo mundo que está aqui está afim de alguma coisa. Ninguém está aqui obrigado, ninguém falou assim, você vai, porque se você não for, Deus vai te quebrar a perna. Você vai, porque se você não for, filha, você não sai, eu vou pegar teu celular. Ninguém está aqui por um produto de um legalismo religioso. Estamos aqui porque sabemos que Deus pode nos abençoar. Sabemos que aqui nesse lugar há esperança para os nossos corações aflitos. Sabemos que nesse lugar aqui nós podemos encontrar Deus. E Moisés vai para o monte, agora ele sobe, ele tem a revelação, Deus se manifesta. Eu estou contando a história de Moisés muito rápido. Ele se manifesta para Moisés em meio a uma sarça que ardia, porém não se consumia, já era um milagre. E Deus fala com Moisés, tira o meu povo do Egito. E o Moisés fala, Deus, vou tirar com o quê? Eu penso que Deus deve ter respondido, com fogo, tira com fogo. E Moisés teve o seu ministério credenciado, e mais 40 anos ele tirou o povo do Egito, peregrinou no Egito. Sabe, se você olhar para a Bíblia, eu estou falando de homens que enfrentaram desertos. Uma pincelada, Davi saiu fugido do palácio, quantas vezes para as cavernas, caverna de Adulão, tendo que se esconder lá no deserto com ciúme do Saul, deserto de Engedi, deserto de Maom, deserto de Parã, deserto de Zif. Ou seja, a vida de Davi foi uma vida, como se não bastasse os desertos físicos, pior ele diz que os desertos físicos, que esse que eu falei, são os desertos emocionais na vida do Davi. O Davi foi um cara nas escrituras que eu acho que mais, tirando Paulo, na Nova Aliança, vamos pegar um de cada. Nova Aliança, vamos pegar o apóstolo do gentil chamado Paulo de Tarso. Tirando Paulo na Nova Aliança, que foi um cara que sofreu muito, eu penso que no Velho Testamento foi Davi, porque Jó teve uma provação muito dura, mas foi muito rápido, e Deus restituiu. Agora Davi, ele teve que lidar, passar a vida inteira fugindo do ciúme doentio de Saul, ele teve que carregar, para pensar, gente, carregar a culpa da morte de um filho, de uma criança, por conta do pecado que ele cometeu com Batseba, esposa de Urias, o seu melhor soldado. Aí depois, o que acontece? Esse homem agora, ele tem que lidar com um problema familiar, e eu penso que o que mais tira a nossa paz, o que mais, vou falar, posso falar assim ou não, irmão? Vou falar, o que mais enche a nossa paciência, são os problemas da família. Estou certo ou estou errado, irmão? Se sou tiozinho mal, mas estou certo ou estou errado? Os mais antigos lembraram aí, né? São esses os problemas. Davi teve que resolver um problema sério. Aminon, meio-irmão de Tamar, resolveu abusar da menina, se engraçou com a menina, abusou com a menina. Davi tinha que ter tomado uma posição e foi procrastinando, foi deixando para depois, foi levando com a barriga, se é que barriga ele tinha. E o Absalão ficou revoltado com aquilo, começou a perseguir o pai. Você conhece a história, gente. O menino morre, mais a morte de um filho. Pensa, você fala, eu falei aqui semana passada, não sei se foi domingo que eu preguei, ou foi terça, nem me lembro bem, acho que foi domingo, que às vezes dá vontade de ser Davi, mas quando você olha a história, você fala, não, estou fora. Porque assim, irmão, a gente quer os louros, mas a dificuldade a gente não quer. Então o que Deus faz? Deus vai te mostrar o destino, mas Ele nunca vai te mostrar o processo. Entenda, olhe, redobre, isso é uma chave de sabedoria para você guardar hoje. Deus, Ele te mostra o destino,
mas Ele nunca vai te mostrar o processo, sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Porque se Ele mostrar o processo, você vai desistir. Está aí ou não? Se Ele te mostrar o processo, você cai fora. Você fala, eu, hein? Estou não. Você acha que se Davi soubesse o que ia ter que enfrentar quando venceu o gigante, ele ia querer? Nada. Então é isso que acontece. Você acha que José, depois que Deus revela o sonho para ele, dá o sonho para ele, ele ia aceitar se Deus mostra para ele o que ele ia ter que passar para chegar lá? Deus falou, José, 11 estrelas, o sol, a lua, vão se prostrar diante de você. Ele falou, oh, que maravilha, você é governador, você é o presidente, você é qualquer coisa. Deus está me colocando e está me dizendo que vai me botar numa posição de liderança, glória a Deus. Mas se Deus mostra para ele a traição dos irmãos, se Deus mostra para ele a cisterna lá no deserto, se Deus mostra para ele a prisão, o cárcere, e meu irmão não ia, ele ia falar, estou fora, põe outro, põe Benjamim, põe qualquer outro aí. Então nós precisamos entender que o deserto não é um acidente de percurso, mas ele faz parte da agenda divina na vida de todo aquele a quem Deus tem um plano com a sua vida. Deserto, olhe para mim, é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus nos prepara, onde Deus nos ensina para podermos enfrentar os grandes embates que nós enfrentamos na nossa vida. E aí eu vou dizer para você que todos nós já passamos, alguns aqui estão passando inclusive, mas certamente alguns também passarão pelo deserto. Ninguém é livre de passar um deserto na sua vida. E é preciso que você entenda muito bem isso aqui, porque isso aqui não é uma mensagem triunfalista. Isso aqui não é uma mensagem do que tudo pode dar certo e só tudo vai dar certo. É o evangelho da glória, o evangelho, como eu falei semana passada, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Você me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender, você vai estar sentado aí no banco verde da 10ª igreja, eu vou estar aqui no altar e você vai bater palma e ver Jesus brilhando na minha vida. Olha que mensagem boa. Tem sabor do mel, tem sabor do mel. O único que tem que parar com esse negócio, igreja, isso é mensagem de vingança, desculpa a Damares aí, mas é uma mensagem de vingança, irmão. O único que te viu passar na prova e não te ajudou foi teu professor, que não ajuda ninguém. Essa conversa é fiada. Ponto 1. O deserto não nos promove. Ouça, deserto não promove ninguém. Ao contrário, o deserto nos humilha. Versículo de número 2 do capítulo 8 que nós lemos de Deuteronômio diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração. Versículo 3, e te humilhou. Sabe, irmãos, é triste a constatação que eu vou fazer aqui, mas a verdade é que às vezes Deus precisa nos humilhar. Por quê, meu irmão? Porque a gente às vezes não se dobra, porque nós muitas vezes não nos dobramos, e a Bíblia, né, diz que aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. A exaltação não vem de mim, a exaltação vem do Senhor. É Ele que abate, é Ele que exalta, e isso é um mistério que não cabe a mim e a você questionar a Deus. Por que Deus fez isso? Porque o homem é só pó, e a gente fica querendo limitar Deus, a gente fica querendo colocar Deus dentro da nossa caixinha, e achar que Ele tem que fazer só o que a gente acha que Ele tem que fazer. Então quando eu preciso de Deus, o que eu faço, varão? Eu vou lá, pego a lâmpada mágica, esfrego, sai o Espírito Santo, eu falo, faça isso, isso e mais isso, pronto, resolvido, guardo dentro da caixinha e pronto.
Precisamos entender essas verdades, irmãos. Precisamos entender que Deus, e quando você olha para a Bíblia, do texto que nós lemos, para não fugir da regra da homilética, nós precisamos entender aqui, que Deus, mais do que qualquer pessoa, conhecia o coração daquele povo. Se conhecia. Se tem uma coisa, é que Deus conhecia o coração dessa turma aqui. E quer que eu diga uma coisa, irmão? Deus continua conhecendo os corações. Sonda. Deus conhece. Ele prova os nossos pensamentos. Ele sabe, irmão. A palavra nem chegou na minha boca e Ele já sabe. Irmão, dá para entender. Irmão, não sei eu sei que é difícil de se entender isso aqui, mas coloca isso aí. Irmão, dá para entender a grandeza de um Deus desse que você serve, que a palavra nem chegou na boca e Ele já sabe? Esse é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Uma das qualidades, dos atributos de Deus, que são muitos, eu poderia falar aqui, elencar uma lista enorme, mas uma delas é a onisciência, porque Ele é um Deus que conhece, Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Então, o deserto muitas vezes é para humilhar um pouquinho, porque Deus é tirano? Não, é porque isso forja o caráter na vida da gente. Sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, quem tem filhos aqui, levante a mão. Sabe, falar não, às vezes, para os filhos, faz bem. Falar não, às vezes, não vai. Não vou comprar. Não vai ter. Não, mas por quê? Porque eu decidi, pronto, acabou, não tem que dar explicação. Não é assim que nós fazemos? Mas todo mundo vai. Aí nós usamos a desculpa, mas você não é filho de todo mundo. Não vai. Por que você faz isso? Porque você gosta? Que você é um pai mau, você é tirano, você gosta de ver a criança chorar, num dia de 35 graus em Curitiba, a criança pede um picolé, e você fala, não vai tomar, fica esbumando pela boca, que é melhor, chupa o dedo que sai água. É assim? Não. Mas às vezes não precisa. Às vezes é para a criança entender que não. E não precisa. Põe limite. Até tal hora você fica vendo esse negócio, depois não mais. Celular da criança, tem que ficar, se é que a criança tem celular, adolescentinho já, jovenzinho, fica no quarto do papai à noite. Não deixa a criança com o computador no quarto sozinha. Essas coisinhas, regrinha básica, irmão, que às vezes a gente esbarra. Põe um computador no quarto da criança para poder ficar livre. E não sabe o que a criança está vendo, não sabe o que o jovem está vendo. Tem que colocar assim, tem. Esse dia eu baixei um negócio para minha filha, eu dei um celular para ela de presente. Xaropeou tanto, e não dava, demos um celular. Então lá demos um celular. Depois de eu ter quebrado aquele lá, lembra que eu contei uma vez que eu grudei na parede dele? Grudei, irmão. E era um iPhone, grudei na parede. Grudei. Aí eu coloquei uns negocinhos, ela falou, pai, mas ele não só acessa YouTube Kids, até 11 anos. Eu falei, mas é o que você pode ver, filha, o que você quer? Então, às vezes, faz bem falar não. Ponto 2. No deserto, Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Vou repetir de novo. No deserto, Deus vai trabalhar em você, para depois poder trabalhar através de você. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus está mais interessado em quem você é, do que o que você faz. Você ouviu isso ou não? São chaves para você guardar aí. Deus está muito mais interessado em quem você literalmente é do que você faz. Posso falar? Teu currículo, Deus não está nem aí para ele. Nós sim. Opa, o doutor. Opa. Fulano. O cara tem 10 formações.
Ah, o cara conhece. Maravilha, para nós isso é um mistério. Que maravilha. A gente fica abismado e não estou aqui, muito pelo contrário. Tem que estudar mesmo, tem que se preparar, tem que fazer, quanto mais melhor. Mas Deus não está nem aí para isso. Deus está mais preocupado com quem você verdadeiramente é. Porque os caras que têm mais título, mais cargo, mais dinheiro, são os caras, desculpa o termo de baixo calão que eu vou usar, são os caras mais podres do mundo hoje. São os caras que mais roubam no mundo hoje. Mete a mão no jarro. Assalta o nosso país. São os doutores da lei, que me parece que faltou um pouco dessa lei da palmatória que foi instituída. Eu acho que faltou no popopo deles um pouco de cinta, para não falar outra coisa. Por isso ficam fazendo o que estão fazendo. Mas isso é outro caso. Não gosto de falar de política. Não suporto falar de política. Aqui, né, pelo menos. Então Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Eu nunca vi na Bíblia, ouça, alguém que foi provado, alguém que foi testado, lá nos desertos, e depois não foi usado poderosamente por Deus. Pode ver na Bíblia. Todos os heróis da Bíblia que foram usados por Deus, no deserto, que foram testados, provados no deserto, Deus usou poderosamente. É igual uma loja de departamento aí grande de eletrodomésticos, vamos dizer assim. Você compra um produto, o que ela faz? Você compra, você pega a nota, você tem que passar por onde? Num setor lá do atendimento ao cliente para fazer o quê? Abrir o produto. Não, mas é presente. Tem que abrir o produto, ver se está tudo certo, não está faltando nada, liga na tomada, funcionou. E olha que esse mesmo produto já passou por uma inspeção de qualidade chamada ISO 9001, provavelmente, as grandes empresas têm. Já foi testado, já foi feito, já foi isso, foi aquilo, e às vezes dá um BO. Por que isso acontece? Para ver se está tudo certo com o produto que você está levando, que você está comprando. Então, irmãos, olhe, testes são necessários para realmente ver se o produto vai aguentar o tranco, para ver se o produto vai dar conta do recado. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Antes, tem muita gente que quer ser usado, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado poderoso. Irmão, antes de Deus usar você na sua obra, Ele vai te provar para ver se você aguenta o tranco, irmão. Ó. Antes de Deus fazer uso de você, Deus vai provar você para ver se você vai aguentar. Deus, e olha, e vou dizer mais, quem sabe, Deus pode até te levar para um desertinho aí. Então pensa bem, irmão. Por isso que a Bíblia vai dizer, dura coisas pediste. Em relação ao episcopado, ao ministério, episcopado é uma palavra tão difícil que ninguém vai entender. Ao ministério, dura coisas pediste. Então antes de Deus te levar para uma missão, Ele vai te testar. Ele vai te provar. Vai dar uma voltinha com você lá no deserto. Então, olhe para mim, eu sei que muita gente está passando por muitos desertos na vida. E você não pode ficar amargo por isso. Não se entristeça, irmão, se você está passando por um teste. Não se entristeça, meu querido irmão, se você está passando por uma prova. O que o pastor quer dizer? Anima o teu coração. Vou falar, anima o teu, coloca um sorriso, mesmo com essa máscara aí, coloca um sorriso no seu rosto. Por quê, pastor? Porque é muito provável que você esteja mais próximo do teu milagre do que você imagina. É porque o pastor está dizendo a loucura? Não, é só você olhar na Bíblia. Sempre depois do deserto vem Canaã. Sempre depois do deserto Deus se manifesta, abre porta onde não tem, faz milagre acontecer, a bênção chega. Se tem deserto, tem bênção, irmão. Fica alegre, irmão, se anima. É uma nova fase chegando. Glória a Deus.
O povo de Deus saiu do Egito, olha, o povo de Deus saiu do Egito e aquela geração inteira, eles pereceram no deserto. E por que eles pereceram no deserto? Porque eles não passaram na prova do deserto. Eles morreram, uma geração quase que inteira, tirando Josué, Caleb, alguns remanescentes, né? Foram os remanescentes. A geração inteira morreu no deserto, porque eles não passaram no teste do deserto, eles reprovaram ali no deserto, na prova. E olha, se você for ver na Bíblia, está com a Bíblia aí ou não? Abra aí, vamos estudar a Bíblia. Versículo 32 de Êxodo, volta um pouquinho, segundo livro da Bíblia, o livro da partida, da saída, o livro chamado Êxodo, 32, versículo 9. O barulho de Bíblia é bom, eu gosto. Capítulo 32, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo. Então Deus vê, irmão. E eis que é povo ruim, de dura cerviz. Estou no 10. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra este povo e os consuma. E eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Aí Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com grande e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos. Aqui estão, olhe para mim, deixa eu abrir um parêntese na mensagem aqui. Se quer ser abençoado, quem quer ser abençoado? Lembra a Deus das promessas. A palavra lá em Isaías, se eu pudesse pagar agora aqui, olhar para Isaías, deixa aberto aí, irmão, que não acabou ainda. É que é uma outra mensagem em cima da mensagem. Isaías fala que nós podemos entrar em juízo com o Senhor e apresentar as nossas causas para que Ele possa nos justificar. Está aqui, ó. Foi o que Moisés fez, falou: mas Deus, e a promessa para o Abraão, para o Isaque, para o Jacó, como é que vai ser? Versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Aí o versículo 14 é lindo. Sabe o que o versículo, olhe para mim, sabe o que o versículo 14 quer dizer? Deus está dizendo assim: eu vou fazer uma prova de recuperação para essa turma então, na minha escola. Eu vou dar uma recuperação para eles. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Diga glória a Deus. Deus nos dá uma segunda oportunidade. 33:3. Está aí a Bíblia ou não? Versículo 3 do capítulo 33, há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não te consuma no caminho. Aí Moisés, olhe para mim, não vou ler porque o tempo já vai embora, porque Moisés começa a conversar com Deus, fala: mas Deus, se o Senhor não estiver no nosso meio, não faça a gente subir. Olha o que Moisés está dizendo para o povo, para Deus. Moisés está conversando com Deus. Olha o papo do Moisés com Deus. Espera lá, Deus, qual é? Com todo o respeito aí. Mas se o Senhor não for com a gente, não me faça entrar nessa fria aí. Se o Senhor não for, não deixa eu ir. Se o Senhor não subir, não faça a gente subir não. Porque qual é a diferença nossa do resto do mundo? Se não é a tua presença. Você sabe qual é a diferença da igreja? Não é carro novo, não é casa nova, não é prosperidade, não é quebra de maldição, não é mensagem de autoajuda, não é mensagem, não, essa água com açúcar não. A diferença
nossa, de toda a turma da terra, é a presença do Espírito Santo dentro da igreja. Essa é a diferença. As outras coisas Deus dá porque é gracioso, é bondoso, e a gente prega, e Deus abençoa mesmo, e vai te abençoar em nome de Jesus. Porque, sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Porque você precisa disso, você precisa de uns agradinhos, uns pirulitos de Deus para a tua vida. Igual criança. Você vai no mercado, a criança quer o quê? Quer pirulito, quer bala, quer um agrado. Você também, Deus precisa te agradar um pouquinho. Porque a maior bênção, irmão, Ele já te deu, mas você não gosta muito, mas Ele já te deu, porque você quer ficar agarrado na terra. Porque céu, céu, céu. Quem acredita no céu? Quem quer ir morar no céu? Ninguém quer morar no céu. Vamos ficar mais um pouco aqui, Senhor, está tão bom aqui. Falar em céu agora, Jesus? Que conversa é essa? Deixa nós aqui. Deixa eu ficar mais velho, deixa eu casar primeiro, resolver uns problemas, depois lembra do céu, porque a gente está muito preso nisso aqui. Mas Jesus veio para trazer salvação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É bênção de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito. Você conhece a história. Se o filho, né, aquela coisa toda. Mas aí a gente fica chateadinho com Deus, porque o vizinho que não é crente comprou um carro zero. Então Deus fala, tá bom, seu cabeça dura, você é além de tudo é invejoso. Aí Deus deixa você comprar um carrinho lá, para ficar todo faceiro. Cheio do grau, entrar na garagem. Oh meu Deus, nunca falhará, aleluia. Isso é pequeno, irmão. Isso é café pequeno. Você pode ser curado por Jesus hoje, amanhã pegar outra doença. Você pode ter um carro hoje, ali na esquina o ladrão pode levar. O corpo pode envelhecer, você pode morrer, mas a salvação ninguém tira de você, meu irmão. Isso aí ninguém tira. Olha, isso ninguém tira. Então guarda isso, irmão. Vou acabar, diga graças a Deus. Ele já vai acabar, já vou acabar, irmão. Depois que você passa na prova do deserto, você está pronto para entrar na tua bênção, na Canaã, lugar da bênção. Terceiro ponto, na escola do deserto nós aprendemos a depender. Olha isso aqui, guarde isso, que isso é importante, hein? Na escola do deserto aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Depender da provisão é fácil. Saber que final do mês eu vou ter X na minha conta e vou poder negociar, isso é uma questão de administração, é só administrar. Saber quanto eu ganho, quanto eu vou ter no ano, onde eu posso me enfiar, onde eu posso colocar o meu pé, onde eu não posso. Isso é uma questão de administração, não é nem uma questão de ser evangélico, não é nem uma questão de ser salvo. Para isso você tem que aprender. Adquirir, ver o resultado do teu trabalho, isso é a maior bênção. Agora, o desafio é confiar no provedor, mesmo quando a provisão está acabando. Ouça, o desafio é continuar acreditando em Deus, mesmo quando a provisão está indo embora. Uau! O desafio é continuar adorando a Deus, mesmo quando você perdeu o emprego. Nossa confiança precisa estar no provedor, que é Deus, e não na provisão, que é a graça dele sobre a vida do seu povo. E aqui, se tempo eu tivesse, eu ia falar sobre provisão e sobre prosperidade, que tem muita gente que confunde essas coisas, coloca no liquidificador e acha que é a mesma coisa. Não é não. Provisão é para um tempo, prosperidade é para a vida. Deus proveu o seu povo com maná no deserto. Chegou um tempo que Deus falou assim: vocês estão reclamando do maná que eu dei no deserto, e que eu sustentei por 40 anos, vocês comeram do meu pão, 40 anos vocês comeram do pão que eu mandei do céu, e agora esse pão não serve? Esse pão, vocês estão enjoadinhos do pão que eu mandei? Então agora, cambada de sem vergonha, não está na Bíblia, isso é o que eu estou falando, cambada de sem vergonha, murmurador, agora vocês vão ter que trabalhar para poder comprar pão. Acabou a provisão. E aí, encerrando aqui, irmão, no deserto nós aprendemos que nós não somos nada, mas que Deus é tudo e que pode tudo.
Deus é bom, Deus é tudo em nossas vidas, irmão. Então olhe para mim, se você está passando um deserto na sua vida, vou até sair dali para não voltar. Está tão bom pregar hoje, irmão, que eu até ia emendar com uma vigília hoje, se der. Irmãos, eu sei que tem muita gente passando por desertos na sua vida, lutas intensas. O próximo estágio é a bênção, irmão, mas você tem que vencer. Por que que o povo pereceu no deserto? Porque era um murmurador. O povo era apressado. Eu comecei a fazer uma música quando eu estava compondo, na época, cuidado meu irmão, cuidado com essa pressa. Você precisa entender que murmurador não alcança a promessa. Só fiz isso também, não fiz mais a música, só acabou aí. Mas serve. Que a gente tem de murmurar, reclamar, aí a gente não alcança a promessa. O povo ficou murmurando, Deus falou não vai alcançar. Até o coitado do Moisés, judiação. Para pensar, eu acho que Moisés vai ter uma conversa séria com Deus quando chega. Falar a Deus. 40 anos andando com o povo, murmurando no deserto. Só ouvindo aqui, ó. Aí um dia eu fiquei estressado. Só porque eu feri a rocha, o Senhor só deixou eu ver, não deixou eu entrar. Porque Deus é que Deus leva a sério certas coisas, irmão. É que nós achamos que Deus não leva a sério, mas porque a gente... fala a verdade, vou falar. Quem aqui gosta de ser levado a sério? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Estou falando sério, quem fala com as crianças. Olha aqui, olha aqui menina. Estou falando sério. Quando o Rafa fala, aí a cala apertou. Nós gostamos que as pessoas levam a gente a sério. Me leva a sério. Por que nós não levamos Deus a sério quando Ele fala com a gente? Esse é o grande problema. Se quer que as pessoas levem a gente a sério, mas a gente não quer levar Deus a sério. E Deus leva a sério as nossas promessas, os nossos votos. Deus leva a sério quando fala, não entra ali. Ali você não pode entrar não. E eu estou falando para você não entrar, que vai dar problema. Mas nós não levamos Deus a sério. Aí nós vamos reclamar. Onde que está Deus? Onde é a minha fé? Pastor Rodrigo, não sei onde que está. Essa igreja não presta. Eu ia até falar uma coisa pesada aqui, mas não vou. Então, irmãos, é ser sério com a palavra de Deus. Entender o momento que você está passando. Não vale, não ajuda. Apenas conforta um pouco saber que tem gente sofrendo também. Tem gente que está numa pior. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que está morrendo na UTI, nos hospitais. Não é só o Covid que está matando, gente. O câncer continua matando. A AIDS continua matando. A dengue continua matando. As patologias sociais. Mulherada continua apanhando, tem criança que tem que pegar mais leve. As situações estão apertando dentro de casa. Dinheiro está faltando. As pessoas estão tendo que se desfazer dos seus bens para poder sobreviver. O índice de criminalidade crescendo cada vez mais. Maldade crescendo cada vez mais. Gente, meu Deus do céu. Então nós precisamos acreditar em Deus, confiar em Deus, nesta caminhada do deserto, fechar a boca, apenas abrir para glorificar a Deus, porque no duro ainda não tem faltado nada, graças a Deus. O pão você tem na mesa, saúde você tem no corpo, mesmo com essa escassez de água, até banho você toma, diga glória a Deus. É isso aí. Então levanta aí e dá uma salva de palmas para Jesus. O pastor achar que foi bom. Glória a Deus.
Quem está na campanha? Quem trouxe o pão para ser abençoado? Olha. Quem trouxe pão, ó. Quem está na campanha e não trouxe o pão? Levante a mão. Ninguém, todo mundo trouxe agora, ó, que coisa boa. Sobrou uns aqui, ó. Pastores, vamos subir aqui para a gente orar para os nossos irmãos, por essa bênção. Deus tem nos abençoado poderosamente, coisas estão acontecendo, diga glória a Deus. Irmão, olhe para mim, o mundo espiritual está se movimentando, Deus não para. O problema é que a gente só vê o que acontece no físico, o espiritual a gente não consegue ver, às vezes a gente consegue sentir. Mas eu quero enfatizar que Deus está trabalhando, diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus está trabalhando, irmão. Amém, queridos? Deus está trabalhando a nosso favor. Então nós vamos orar agora com fé, apresentando a Deus a nossa vida. Se você está passando por esse deserto, você ouviu essa mensagem nessa noite, creia que só Deus pode te tirar desse deserto, mas Ele não te deixa abandonado no deserto, porque a Bíblia vai dizer, é que eu não vou voltar lá, que senão vou mandar você sentar de novo. A Bíblia vai dizer que tinha uma coluna de fogo. A coluna de fogo, Rodrigo, andava com o povo à noite, para aquecer do deserto, porque o deserto faz 40 graus de dia, 0 grau à noite. O índice pluviométrico no deserto é muito baixo, não chove, nada produz. Então a coluna de fogo andava com o povo para aquecer, para esquentar. E de dia, por causa do calor, Deus se manifestava numa grande nuvem, para dar abrigo para o seu povo. Eu não sei qual é o teu caso, irmão, se você está de dia ou de noite, mas Deus se manifesta tanto no dia como na noite, glória a Deus. Em todas as ocasiões Deus se manifesta. Então quero que você coloque a mão no seu coração, quem está sem o pão, quem está com o pão, levante ele ao céu. Você vai orar a Deus agora, vai apresentar diante do Senhor a tua vida, vai apresentar, se alguém não pegou o pão, não trouxe, tem aqui alguns poucos aqui, se alguém não pegou, pode vir pegar aqui, sem problema. Irmão Gilmar, por favor, querido, está tão bonito aí com essa roupa, se não fosse até ticana era perfeito, mas nada é perfeito. Está aqui, quem não trouxe, vem pegar o pão aqui, dá um para mim aqui, mesmo quem não está, tem aqui acho que uns 15, quem quiser, aí, tá aí, pode pegar, levar, esse aqui é meu. Levante ao céu, oremos a Deus. Bondoso Deus, esta é mais uma noite de vitória, esta é mais uma noite de poder e de graça e de unção, onde nós fomos impactados pela Tua palavra nessa noite, Espírito Santo. E agora, juntamente com esses homens de Deus, neste altar, obreiros da Tua casa, nós estamos orando por vidas que estão nesse grande propósito da multiplicação, pessoas que fizeram um voto com o Senhor, não com o homem, em estar aqui por 9 semanas, hoje é a 4ª semana, meu Deus, e o Teu Espírito Santo já tem nos revelado coisas lindas na Tua palavra. E meu Deus, nessa noite nós falamos sobre desertos, e este é o retrato da vida de muitas pessoas, passando por verdadeiros desertos na sua vida. Meu Deus, tem pessoas aqui que estão tendo a sua vida afetada nos 3 níveis da vida: física, emocional e espiritual. Essas pessoas estão sofrendo, bondoso Deus, porque muitas vezes por conta de um mau negócio, muitas vezes por conta da situação no país, o desemprego, a falta de dinheiro. Essa pessoa está passando por uma crise financeira,
Outros estão passando, meu Pai amado, por lutas emocionais tão grandes, Pai. Tem tanta gente aqui sendo abusada emocionalmente por outras pessoas. E é por esses que eu quero orar agora nesta oração da fé, meu Pai. Pessoas que sofrem abusos emocionais, pessoas que choram, pessoas que são literalmente manipuladas por outras pessoas. Começa a libertar o teu povo, Espírito Santo. Famílias que estão passando um momento muito delicado, casais que estão aqui, que estão passando por um momento delicado na sua vida, anos de casamento, e agora, meu Pai, estão passando por um momento tão difícil. Ajuda este homem e essa mulher, meu Pai. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E a verdade também é que aquilo que Deus separou, o homem não pode unir. Então, meu Pai, faz o milagre na vida desta pessoa agora. Obra das trevas, da feitiçaria, da macumbaria, mal olhado, inveja, ciúme, demônio que recebeu oferendas nas catacumbas, nos cemitérios, nas matas virgens, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, Exu do jogo, ranca-toco no inferno, pombagira, tem o nome que for, é diabo, que está atormentando essa família. Sai em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra toda a força do mal, na autoridade do nome de Jesus. Pessoas perturbadas na sua mente, pessoas angustiadas no seu interior. Espírito Santo, começa a passar nessa igreja agora, começa a sentir a graça de Deus sobre a tua vida. Cristo de Nazaré, homem de Nazaré, começa a passar entre os bancos agora, levando cura divina. Homem de Nazaré começa a passar nos bancos dessa igreja, levando milagre, levando a libertação. Liberta esse casal, liberta esse rapaz, essa moça. Espírito de engano, espírito de homossexualismo cai por terra em nome de Jesus. Nós te reprovamos, te repreendemos. Vícios, bebida, cigarro, pornografia, repreendemos em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor as vidas que estão aqui nessa noite, meu Pai. Pessoas que fizeram um voto com o Senhor de estar aqui por 9 semanas em busca de uma bênção, em busca de um milagre, Pai. Olha a fé desse povo. Nós não estamos aqui brincando de igreja, brincando com as pessoas. Nós estamos aqui pregando a Tua palavra, e essa palavra é séria, essa palavra liberta, transforma. Nós já provamos, por isso nós podemos falar. Liberta o Teu povo, Pai. Cura o Teu povo, restaura o Teu povo. Abençoamos os pães que estão aqui, meu Pai, que representam o trabalho do Teu povo, Pai. Não é simplesmente, Pai amado, um amuleto, nada, Pai, é apenas a representação maior de que o Senhor tem sido fiel. O pão não tem faltado na mesa, porque a Tua palavra na oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o Senhor tem nos dado pão, o Senhor tem nos dado água, não tem faltado alimento na nossa despensa, e nós queremos Te agradecer por isso, Espírito Santo. Recebe a adoração desse povo, recebe o louvor desse povo, e em tudo, mas em tudo, o Teu nome seja glorificado. Amém. Bata palmas para Jesus, querido. Me faz conhecer
tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Me faz conhecer os teus caminhos, guia-me na tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, possa ver o teu amor sobre mim. Fala comigo, eu quero te ouvir. Resplandece o teu rosto sobre mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver tuas asas, é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas minha casa.